Fala galera, Potter Concurseiro na área, mais um vídeo para o canal, simulado 392. É grande, esse tem 60 questões. Aqui está o WhatsApp, né? Se você tiver interesse em adquirir os PDFs do nosso canal, é só chamar pelo WhatsApp. Você pode comprá-los com o objetivo de imprimir, fazer e assistir a correção aqui mesmo pelo YouTube, beleza? Vamos lá. Leia. O alfinete disse à agulha: faça como eu, que não abro caminho para ninguém. Ele disse para a gente passar para o discurso indireto, o fragmento acima. Tem-se. Bom, aqui a gente tem que fazer uma observação muito importante. Quando ele fala assim, o alfinete disse à agulha, ainda o alfinete nem começou a falar. Ele vai começar a falar aqui, ó. Então, essa primeira parte do alfinete disse à agulha, ela não sofre modificações. E antigamente as questões mantinham isso intacto. Hoje em dia, eles já fazem alterações, o que não deve ser feito. Então, a gente já elimina duas, ó. O alfinete disse à agulha. Aí ele falou assim, faça como eu. Quando você diz faça como eu, é imperativo, ordem ou pedido. Imperativo vira SSE. Então, o alfinete disse à agulha que fizesse como ele. Perceba que o ele, todas tinham o ele. Porque o eu é um pronome de primeira pessoa. Se você tem primeira pessoa, que é o eu, ou segunda pessoa, que é o tu, ambos viram terceira pessoa. Então, o alfinete disse à agulha que fizesse como ele. Ó, então, faça como eu, que não abro caminho. Que eu não abro caminho para ninguém, né? O abro é presente do indicativo. Eu abro, tu abres, ele abre. E o presente do indicativo vai virar pretérito imperfeito do indicativo. Iava, que não abria caminho para ninguém. Não é não abrirá, nem não abre. É não abria. Presente do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, que é o iava, era, vinha, tinha, punha e queria. Então o gabarito foi a letra A. Alfinha. Número 2. Em qual alternativa não há adjunto adverbial? Ele quer saber onde não há. Aí a letra A disse, o pátio da fábrica, que é o sujeito, está lotado de carros novos. Já é a resposta, Potter? Já. Vamos analisar uma a uma. Por quê, Potter? Porque esse da fábrica, tá vendo? Ele está ligado a pátio. Pátio é concreto. Tá vendo? Pátio é concreto. Quando você tem um termo preposicionado ligado a um substantivo concreto, esse termo ele tem duas opções. Aposto, se for o nome, e adjunto adnominal, se não for o nome. A pergunta é, fábrica é o nome do pátio? Aí você vai falar, não. Então, isso aqui é adjunto adnominal. O pátio dela, o seu pátio. Está lotado de carros novos, ou seja, eu posso dizer que carros novos lotam o pátio da fábrica, porque isso aqui é auxiliar mas particípio, esse cara aqui seria um agente da passiva. Ou seja, a letra A não apresenta adjunto adverbial. Então, a B, a C e a D apresentam. Sim, ó, aqui, ó, do carro, ela proferiu as últimas palavras ao filho. Então, ela proferiu as últimas palavras ao filho de onde? Do carro. Do carro é o lugar de onde ela proferiu. A letra C ele diz, ele saiu do carro. Também adjunto adverbial de lugar. E meu marido vai de carro. De carro é adjunto adverbial de meio. Ele pode ir de carro, ele pode ir de trem, de ônibus, de avião. É adjunto adverbial de meio. E os dois aqui do carro, adjunto adverbial de lugar. Então, a letra A não apresentava adjunto adverbial. Número 3. Essa é uma questão clássica de pronomes, né? Vamos lá. Primeiro, ó. Não se ponha entre eu e ela ou entre mim e ela. É entre mim e ela. Por quê, Potter? Quando você tem a preposição e essa duplinha de pronomes, o detalhe é, a preposição que mais aparece é o entre. Mas pode ser outras preposições. Já apareceu com sem, né? Sem mim e ti. Qual é a jogada aqui? Se você tem uma preposição e essa dupla, você não pode colocar nem eu, nem tu. Só coloca o eu ou o tu se houver verbo, né? Entre eu estudar e tu trabalhares, aí tu vai botar o eu e o tu. Do contrário, não pode. Então, ó, entre mim e ela, entre mim e ti, entre ti e mim, entre mim e você,
entre mim e meu irmão mais velho, e por aí vai, tá? Ok. Agora a segunda é muito legal, porque ele disse assim, quando saíres, quem está escondido aqui? É o tu, quando tu saíres, que é quando eu sair, quando tu saíres. Então a pessoa é o tu. Avisa-nos que iremos contigo. Se você tem o tu, aqui eu costumo brincar com aquela história do te, o, ti, contigo. É o time, né? Eles têm que estar ligados. Então, quer dizer, se tinha o tu, é o contigo. Se tiver o te, é o contigo. E assim vai. É o quarteto fantástico. Só falta surfista prateado, né? Então, avisa-nos que iremos contigo. Ok. Agora, a terceira. Ó, já pontinho, pontinho disse várias vezes que você deve insistir. Se é você, é o lhe. O te é usado para tu. Aqui, ó. Te, tu, te, contigo. Você é lhe, que é a terceira pessoa já lhe disse, não é te. Aí, de novo, ó. Você só é capaz de pensar em si, porque o ti é para tu. Ah, tá. Então você só é capaz de pensar em si. De novo, ó, você só se preocupa consigo mesmo. Contigo seria o tu, né? Se fosse assim, tu só te preocupas contigo mesmo. Aí seria o tu. Então o gabarito aqui foi delta. 4. A 4 é uma questão de regência nominal. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Vamos lá. Aqui a gente vai escrever, porque isso aqui, pessoal, tem que falar, pô, isso é chatão. É chato porque tem que gravar. Respeito. A, com, de, para, com e por. Só que eu falei várias vezes para eu poder gravar. Respeito. A, com, de, para, com e por. A, com, de, para, com e por. Ficar repetindo. Então, olha que doideira. A, com, de, para, com e por. Ou seja, a primeira lacuna não serviu para nada. Mas, em compensação, a segunda matou a questão, porque obediência é A. E só tem uma lacuna com A. Ou seja, o gabarito foi alfa. E quando você diz e ser vazios, vazios é vazios de ganância. Vazio de. Não tem aquele ditado? Fala assim, aquele rapaz é vazio de cérebro. Essa é clássica, né? Vazio de. Então foi A. Aí a 5, também regência nominal. Marque a alternativa correta quanto à regência nominal em destaque. Esta atitude é passível de cárcere privado. Passível é de. Quando você fala assim, aquela questão é passível de anulação. Tá. O evento será propício da. Tá errado. Propício é a. E é propício a com crase, porque permanência é feminino. Propício à permanência, propício ao estudo, né? Propício ao projeto. Por isso que tem crase. Agora aqui, o desprezo também está errado. Vamos escrever aqui a duplinha, que na verdade não é desprezo. A gente grava amor e desprezo. Amor e desprezo a depor. Amor e desprezo a depor. Não é com. Pode ser o desprezo aos bens materiais, o desprezo por bens materiais. Ah, então a correta é delta? É. Porque residente é em. E em mais A faz na. Então, residente na avenida principal. Essa era a correta. 5, delta. Número 6. A número 6 é uma questão antiga da EAR que é bem interessante. Ele disse assim, eu esperava que me apoiasses. Ou seja, eu esperava que tu me apoiasses. Que tu me apoiasses. Aí ele disse a oração em destaque pode ser substituída por. Se eu esperava que tu me apoiasses, a pessoa é o tu. Então eu esperava o quê? O teu apoio. Porque o teu vai bater com tu. Era só isso, Potter. Só. Eu esperava o teu apoio. Então eu esperava que tu me apoiasses. Gabarito, delta. 7. Figura de linguagem. Ó. Minha vida era como um palco iluminado. Perceba que o conectivo está subentendido. Isso caracteriza o quê? A metáfora. Potter, se por acaso o como estivesse escrito, se tivesse escrito, tivesse minha vida era como um palco iluminado, e o como estivesse escrito, aí seria comparação ou símile. Mas aqui era uma metáfora. E essa metáfora é a metáfora do verbo ser.
né? Porque o era é verbo ser, no pretérito imperfeito do indicativo. É igual aqueles, sua boca é um cadeado, ou seja, sua boca é como um cadeado. Meu corpo é uma fogueira, meu corpo é como uma fogueira. O pavão é um arco-íris de plumas, ou seja, o pavão é como um arco-íris de plumas. A metáfora do verbo ser é a mais recorrente, né? 8. Assinale a alternativa que apresenta oração sem sujeito. Tá. Letra A. Sábado me chamaram para o trabalho. Quando ele fala sábado me chamaram, você sabe quem chamou? Não, me chamaram. Quem chamou? Não sei. O sujeito é indeterminado. B. Abriu-se para mim, de repente, o céu. O céu é o sujeito. Está invertido, né? Sujeito simples. Porque na ordem direta seria o céu abriu-se para mim de repente. Letra B, simples. Agora olha para C. Não há judiação maior que essa, vírgula. Ó, caro leitor, isso aqui seria um vocativo. Mas perceba que o verbo haver está no sentido de existir, o que nos dá a oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Ou seja, o gabarito foi charlinha. Haver no sentido de existir, oração sem sujeito, sujeito inexistente. E a D, pode? Ó, quando ele fala vive-se mal, mal é o contrário de bem, adjunto adverbial de modo. Nesta distante cidade do interior é adjunto adverbial de lugar. Então, sempre que você tiver verbo, partícula C e uma sequência de adjuntos adverbiais, é porque esse C aqui é pis, partícula indeterminadora do sujeito, e o vive é verbo intransitivo. Verbo intransitivo, adjunto adverbial de modo, adjunto adverbial de lugar. Pis, partícula indeterminadora do sujeito, ou seja, é uma partícula que torna o sujeito indeterminado. Então, a resposta da 8 foi charlinha. Agora, olha a 9. Observe, não observe. Ele diz, há predicativo do objeto em. Predicativo do objeto é o famoso PO. Ó, o diretor, que é o sujeito, nomeou a funcionária coordenadora. O diretor nomeou quem? A funcionária, objeto direto. E ele nomeou a funcionária como? Eu gosto de fazer assim, como se estivesse colocando entre aspas. Nomeou como? Coordenadora. Coordenadora é PO. Essa tem PO? Tem. Agora olha 2. Os viajantes, que é o sujeito, chegaram famintos, mas contentes. Então eu posso dizer que os viajantes chegaram, que é uma ação, e estavam famintos. Famintos é predicativo do sujeito, que qualifica o sujeito os viajantes. Mas contentes, outro PS, porque tanto famintos quanto contentes qualificam o sujeito. Então eles são predicativos do sujeito. Ó, a 3 é muito boa, hein? Ó, aquele filme foi considerado, isso aqui é auxiliar, mas participe. Beleza, ele foi considerado impróprio para menores. O impróprio está qualificando aquele filme. Então, esse impróprio, ele é PS, predicativo do sujeito, que ele qualifica o sujeito, tá? Impróprio para menores, tá? Então, aqui é PS. Agora, eu considero o quê? Sua atitude, objeto direto. E eu considero sua atitude como oportunista. Oportunista é predicativo do objeto, que ele está considerando a atitude como oportunista. Então, o predicativo do objeto estava na 1 e na 4. Gabarito, bolita, bola. 10. Observe. Qual alternativa preenche correta e respectivamente as lacunas acima? Tá. José, vírgula, a testemunha. A testemunha é um substantivo sobrecomum. Você diz a testemunha tanto para o homem, José, quanto para a mulher. Se fosse a Joana, também seria a testemunha. Chegou ao tribunal com o sósia. Sósia é o sósia, como acompanhante. E também com o champanha. É o champanha? É. O champanha e o champanhe. É o. Ok. Resolveu dar um telefonema. Telefonema é masculino. É. O telefonema. Surpreendente. Ocasião em que tropeçou obtendo uma entorse. É uma torção. Entorse é feminino? É a torção. É uma entorse. Então, o gabarito da 10 foi a letra C, charlinha. 11. Leia a seguir os versos de João Cabral Melo Neto. Ó, está apenas em que a terra é por aqui mais macia. Está apenas no pavio.
ou melhor, na lamparina, ele quer o valor semântico correto para a expressão destacada, sublinhada. Qual é o valor semântico correto? Bom, esse ou melhor, tá vendo? Quando você fala assim, está apenas no pavio, ou melhor, na lamparina, esse ou melhor, você está se corrigindo no meio da fala. Às vezes eles colocam digo, está apenas no pavio, digo, na lamparina. E às vezes a pessoa fala assim, está apenas no pavio, ou melhor, desculpa. Às vezes na língua falada, né, você ainda coloca um desculpa, ou melhor, desculpa, perdão, na lamparina. Então você se corrige. É uma retificação. Retificação é quando você se corrige no meio da fala. Então a número 11, questão da ESA, foi alfa, alfinha. 12. Apenas uma das frases abaixo está bem redigida quanto à concordância de seus elementos. Assinária. Bom, letra A. As paredes, que é o sujeito, na A e na B, as paredes parecia estremecer. Aqui está errado. Por quê, Pop? Porque, veja bem, quando você tem parecer mais infinitivo, se o sujeito estiver no plural, ou você varia o parecer, ou você varia o infinitivo. Os dois nunca. Então, aqui está errado. Tem duas possibilidades aqui. Ou pareciam estremecer, ou as paredes pareciam estremecerem. As duas estariam corretas. A B está errada porque ele variou os dois. Não pode. Se aqui tiver no plural, ou varia o parecer, ou varia o infinitivo. Ok. Agora, olha para C. Eu, com meus amigos, vínhamos de São Paulo. Tá certo. Por quê? Porque esse eu com meus amigos é um sujeito composto, pessoal. É como se fosse eu e meus amigos, o que equivale a nós. Nós vínhamos de São Paulo. Aqui cabe uma observação importantíssima. Porque se fosse assim, ó, eu, vírgula, com meus amigos, aí seria vinha de São Paulo. Olha só, se ele coloca o termo com meus amigos entre vírgulas, esse com meus amigos passaria a ser um adjunto adverbial de companhia. Essa é muito maneira. E o sujeito passaria a ser simples. Eu vinha de São Paulo. Olha que maneiro. Ou seja, a presença das vírgulas altera a classificação do sujeito, porque aqui seria sujeito composto e aqui seria sujeito simples, né? A letra D está errada, porque não é tu não sois, seria vós não sois, né? Vós não sois inimigos dele, ou tu não és, porque eu sou, tu és, ele é. Porque ou eu boto assim, ó, tu não és inimigo dele, vós não sois, porque eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Tá vendo? A é espetacular. Por quê? Porque quando ele fala amai a terra, o amai, quem está escondido aqui é o vós, mano. Que aqui é imperativo. O imperativo você faz assim, eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais. Tira o S, é amai vós. Então é amai vós a terra em que vós nascestes. Porque a pessoa é vós, faltou o S. Nasceste é tu, aqui era vós nascestes. Essa é espetacular, muito maneira. Então o gabarito da 12 foi Charlinha. 13. Relacione corretamente quanto ao tipo de predicado. Tá. Primeiro, ele, que é o sujeito, assistiu ao jogo. Ele assistiu a quê? Ao jogo. Objeto indireto. Tá? Então, assistir é verbo transitivo indireto, objeto indireto. A pergunta é, tem predicativo do sujeito ou predicativo do objeto? Não. Então, o predicado é verbal. Predicado verbal é aquele que não tem nem PS, predicativo do sujeito, nem PO. Então, o predicado aqui era verbal. Só eliminei uma. Agora, olha para 2. O professor viu-a triste. Ele viu quem? Joana, objeto direto. Ele viu a Joana como? Triste. Triste é PO. Se tem PO, é PVN, predicado, verbo, nominal. Ou seja, PVN, PVN, PVN. Ok. Aí a terceira. O diretor, vírgula, aborrecido, pediu demissão. O diretor pediu demissão, ação, e estava aborrecido. PS. PS intercalado, né? Predicativo sujeito intercalado. Mais uma vez, predicado e verbo nominal. Por quê, Pote? Deixa eu botar aqui, ó. Predicado e verbo nominal. Aqui também, ó. Predicado e verbo nominal. Por quê? Porque se o diretor pediu demissão, é uma ação. Ação mais PS vai dar PVN. Predicado, verbo nominal. Então agora eu tô para cá. Agora, olha para a última.
Os estão inconsoláveis os alunos e a professora. Minha pergunta é, quem é o sujeito? Aí você vai falar, os alunos e a professora. É o famoso sujeito composto posposto ao verbo. Na ordem direta seria os alunos e a professora estão inconsoláveis. Se eles estão inconsoláveis, não é o estado deles? Isso aqui é verbo de ligação, isso aqui é predicativo do sujeito. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito vai dar predicado nominal. O detalhe é que só a última matou a questão, que é a única que tem predicado nominal. Então, a número 13 nos deu gabarito delta. Vamos lá, questão 14. Ó, os pronomes pessoais oblíquos destacados nas frases desempenham, respectivamente, a função sintática de objeto e aqui estão as opções. Vamos lá. Primeiro, o diretor nomeou o presidente da associação. O diretor nomeou quem? João. Esse o é objeto direto. Mas vamos lá. Pota, os pronomes oblíquos o, a, os, as sempre serão objeto direto. Não tem como eles serem indiretos. Isso é fato, né? Aí agora ele diz, eu instruí os alunos, mas ninguém, que é o sujeito, ninguém me obedeceu. Bom, o pronome oblíquo me, ele pode ora ser objeto indireto, ora ser objeto direto. Depende da transitividade do verbo que o acompanha. Aqui ele está acompanhado pelo obedecer, mas ninguém obedeceu a quem? A mim. Esse me é um objeto indireto, que obedecer é um verbo transitivo indireto. Pede preposição a. Na verdade, são os verbos obedecer e desobedecer. Eles são verbos transitivos indiretos, pedem a preposição a e acompanham objeto indireto. Dito isso, a questão se foi, ó. Delta. Aí a última, Pota. A última tem uma observação também a fazer, ó. Se você me vir na rua, mude de calçada. Esse vir é o futuro do subjuntivo do verbo vir. Seria o mesmo assim, quando você me vir. Ou seja, se você vir João na rua, esse me é objeto direto, porque o verbo ver é verbo transitivo direto. Existem questões de verbo que eles colocam assim, se você me, pontinho, pontinho na rua. Aí eles ofertam ver ou vir. A forma correta é vir. Se você me vir na rua, é o objeto direto. Detalhe é que o objeto direto estava gritando na última. Eu sempre comento isso, né? Porque aqui, ó, direto, direto, direto. Tem 3 direto. Provavelmente vai ser a que tem mais. Isso quando a gente não sabe a questão, né? Não sabe, vai na que tem mais. Então, 14, delta. 15. Assinale a alternativa em que o coletivo em destaque foi corretamente empregado, considerando o contexto. Ó. Os escoteiros foram atacados na mata por uma matilha feroz. Os leões estavam famintos. Está errado. Aqui não seriam leões. Matilha é para cães de caça. Matilha, cães de caça. Estava errado. Ficamos encantados com o colorido daquela revoada. Quantas borboletas! Meu Deus! Borboletas é panã-panã. Olha o coletivo de borboletas. Panã-panã. Revoada seria o quê? Pássaros, né? Estava errado. Há muito a poluição vem prejudicando a fauna brasileira. Nossos animais silvestres têm se alimentado de pastagens contaminadas. Fauna é para animais, tá certo. Flora é para vegetais, plantas. Então, a correta está aqui, ó, na Charlie. E a última, Pota? Ó, vou montar uma pinacoteca com os muitos discos de vinil. Discos é discoteca. Pinacoteca é para quadros, né? Então, aqui também estava errado. Então, a correta foi a letra C, Charlinha. 16. A 16 tem uma questão aqui também, uma curiosidade, né? Uma observação, que é logo no início. Todas as sextas-feiras. O detalhe, gente, é que quando você tem esse todas as, não tem crase. É a mesma coisa de uma outra questão que estava assim, todas as vezes, não tem crase. Todas as sextas-feiras, se fossem sábados, todos os sábados, né? Isso aqui é só artigo, então não tem crase. Vamos à faculdade, tem crase. Por quê? Vamos ao clube, ao colégio, ou voltamos da faculdade, volto da crasear, tem crase. Aí tu fala, pô, mas todas estão com crase na segunda. Sim. Vamos à faculdade a pé, não tem crase. Pé é palavra masculina, não pode botar crase, não. Percorrendo a rua 15 de ponta a ponta,
Palavras repetidas não tem crase. Então, o gabarito foi a letra D, deltinha. Agora, olha 17, ó. Leia. Os jogadores, olha só, os jogadores eram duramente criticados, aqui eu tenho auxiliar, mas particípio, pelo técnico, que é o nosso querido e amado agente da passiva, né? Aí ele falou, ao transpor a oração para a voz ativa, obtém-se a forma verbal. Então, passando para a voz ativa, ó, se os jogadores eram duramente criticados pelo técnico, é que o técnico, aqui não tem dois verbos, eram criticados, certo? Dois verbos. Na ativa vai cair para um só. E o eram é pretérito imperfeito do indicativo, que é o iava era. Então significa que o técnico criticava duramente os jogadores. O técnico criticava. Ó, se na passiva analítica tiverem dois verbos, na ativa vai ter um só, mantendo o tempo do auxiliar. Então o gabarito da 17 foi letra C, Charlinha. 18, ó. Classifique o discurso dos textos abaixo em direto, a gente vai botar número 1, indireto é o 2 e indireto livre é o 3. A seguir, assinale a alternativa com a sequência correta, tá? Quando perguntei à minha mãe sobre aquelas flâmulas, ela me disse isso. Quando você troca por isso, esse macete do isso é indireto, discurso indireto, é o número 2, Outro detalhe tá vendo aqui, ó, 2, 2, 3, 1. Pela lógica, a primeira lacuna deveria ser 2, que é a que tem mais. Tá vendo? 2, 2, 3, 1. Então, quando você tiver alguma dúvida ou que você não souber, vai na que tem mais. O macete é por aí. Ah, vai ser sempre, Bota? Não. Mas se você não sabe, você tem que jogar ou dançar conforme a música, tá? Agora, a segunda é bem interessante, ó. Rubião fitava enseada, comparava o passado com o presente. Que era um ano? Interrogação. Professor. Que é agora? Capitalista. Olha para si e para as chinelas para casa. Reticências. Esse é o discurso indireto livre. O discurso indireto livre, ele é povoado de interrogações, exclamações, são desabafos, questionamentos, reticências. Isso é um indireto livre. 2, 3. Ó, eu já matei a questão. É delta. E a última, quando ele disse, ó, travessão. Aqui amanhece muito cedo, travessão, perguntou o turista. O travessão é marca do discurso direto, que é o número 1. Tá vendo? Então o gabarito foi delta. 19, ó. A 19 é bem interessante. Observe os períodos e a seguir coloque certo ou errado. Vamos lá. Na primeira ele disse, as cadeiras que são azuis permanecerão, né? Vamos lá. Esse que é um pronome relativo. Ele retoma cadeiras, correto? Porque as cadeiras permanecerão, as cadeiras são azuis. Quando você tem pronome relativo, é oração subordinada adjetiva restritiva. Deixa eu escrever aqui. E a oração subordinada adjetiva restritiva, ela restringe, limita, tem mais. Olha, esse macete é ótimo, hein? Então, ó, restritiva, restringe, limita, tem mais. Tem que gravar isso, tá? Por que tem que gravar isso? Porque, veja bem, olha o que ele disse. Em um, somente permanecerão as cadeiras azuis. Tá certo. Porque ele disse, as cadeiras que são azuis permanecerão. Ou seja, ele está querendo dizer que as cadeiras de outra cor serão retiradas. Então, somente permanecerão as cadeiras azuis. Então, quando ele disse restringe, limita, tem mais, é porque tem outras cadeiras que não são azuis. Tá certo. Ok. Aí na 2, ó, é a mesma construção, só que tem que estar entre vírgulas. Então, seria oração subordinada adjetiva explicativa. E a explicativa, a gente pode colocar assim, todas. É porque todas são azuis. Quando você fala as cadeiras, vírgula, que são azuis, permanecerão. Ou seja, todas as cadeiras permanecerão e todas elas são azuis. Também estava correto. Muito interessante que você entenda essa diferença, né? Tá. 20. Assinale a opção em que deve ocorrer o acento grave, índice da crase. Tá. Depois de lido, o contrato seria assinado daí a uma semana. Aqui é proibida, porque aqui é tempo futuro. Daí a uma semana, daí a um mês, esse A é só preposição. Tá? Agora, olha para B. A 1h da tarde, vírgula, ou seja, aqui tem crase, que é ao meio-dia, troca por ao meio-dia. Ao meio-dia, todos chegariam para a assinatura do contrato. Então, tem crase aqui no início.
Aqui não tem. Para a. Mas aqui tem. Porque para é preposição, né? Para a, com a, perante a, durante a, sem a, sob a, contra a, né? Após a, desde a, nunca tem crase, tá? Aqui não tem crase, porque o a no singular, a palavra seguinte no plural. É proibida. Aqui no as assinaturas do contrato não tem crase, porque esse as aqui é artigo. Isso aqui é o núcleo do sujeito. Sujeito não pode ter crase, não pode ter preposição. E aqui é a palavra repetida. Uma a um. Proibida e proibida. Agora aqui, a parceria é proibida, que é o sujeito. Seria concretizada a qualquer momento. Aqui também é proibida, porque qualquer é pronome indefinido. Então seria proibida e proibida. Então o gabarito da 20 foi bolita. A número 21 é um relacione do Segala. Isso aqui é um exercício do Segala, ó. Demoliram-se as casas. Aí tu vai falar, pô, tá, as casas foram demolidas. Quando você troca para as casas foram demolidas, esse se é partícula passivadora. Se tem partícula passivadora, é voz passiva sintética ou pronominal. Perceba que o Segala preferiu botar passiva pronominal, que é um nome que não é tão usado. Passiva sintética é o mais comum, né? Passiva sintética ou pronominal. As abelhas, que é o sujeito, colhem o néctar. Então, as abelhas praticam a ação de colher o néctar. Se o sujeito pratica a ação do verbo, a voz é ativa. Ok. Cumprimentamo-nos cordialmente. Quando você fala cumprimentamo-nos, é porque nós nos cumprimentamos. Ou seja, eu cumprimentei você e você me cumprimentou. É a reflexiva recíproca. Essa é a reflexiva recíproca. Aí essa, a casa foi reformada. Auxiliar, mas participa. Ela foi reformada pela prefeitura. Você imagina um agente da passiva aqui. Essa é a voz passiva analítica. 2. E a última, ele disse que Rita olhou-se no espelho. Se a Rita olhou-se, ela olhou a si mesma. Então o sujeito pratica e sofre a ação do verbo. Voz reflexiva. 4. 3, 1, 5, 2, 4. Essa seria a ordem. Número 22. Aquele atleta conseguiu um feito heróico. O termo destacado está em que derivação? Quando você diz um feito, essa palavra feito, que está precedida de artigo indefinido, ela está virando substantivo. Ou seja, houve uma mudança de classe gramatical, porque feito, originalmente, é particípio do verbo fazer. Por exemplo, o trabalho foi feito pelo aluno. Foi feito, particípio, mas aqui virou substantivo. Então, o particípio virou substantivo. Mudança de classe gramatical é derivação imprópria ou conversão. Derivação imprópria ou conversão. A mesma coisa acontece na 23. Quando você diz o funcionário fantasma foi exonerado, a palavra fantasma aqui está funcionando como um adjetivo, qualificando o substantivo funcionário. Ou seja, houve uma mudança de classe gramatical, porque a palavra fantasma originalmente é um substantivo e aqui ela passou a exercer o papel de adjetivo, ou seja, há uma mudança de classe gramatical. Se há mudança de classe gramatical, é derivação imprópria ou conversão. A número 24 é uma questão de classes gramaticais. Olha só. Primeiro, as duas irmãs, que é o sujeito, compraram belos vestidos. Sujeito às duas irmãs. Quem é o núcleo do sujeito? Irmãs. Duas é um numeral. Numeral cardinal. Ok. Numeral cardinal. Agora, a segunda é bem legal, porque ele disse o agim do céu. Consegue ser mais lindo. Quando você coloca um artigo antes da cor, ela vira substantivo. E também é derivação imprópria. Aqui é substantivo, o azul é. E se fosse casa azul? Se você colocasse assim, ó, o céu azul. Tá vendo? O céu azul. Aqui, a palavra azul estaria fazendo o papel dela de adjetivo. Aqui, qualificando o céu. E aqui, qualificando a casa. Mas ali está fazendo o papel de substantivo, tá? Beleza. Aqui, ó, 3. As minhas revistas rasgarem. Sujeito às minhas revistas. Núcleo, revistas. Mas revistas é um substantivo. Sempre que o pronome trabalha para o substantivo, minhas é um pronome adjetivo. É um pronome adjetivo possessivo, porque está trabalhando para o substantivo. A função sintática dele é ADN, adjunto adnominal, tá? Mas as suas estão inteiras. Quem estão inteiras? As suas. O sujeito da segunda oração seria as suas. O núcleo é suas.
Se um pronome suas está fazendo papel de sujeito, de núcleo do sujeito, é porque ele é um pronome substantivo. Então o gabarito foi a alternativa C, Charlinha. Muito maneira essa, né? Muito mesmo. Número 25, ó. Em qual alternativa o uso do acento grave indicativo da crase é obrigatório nas duas frases? Tá, beleza. Olha para a primeira, aqui tem uma observação a fazer, né? Disse a Maria o segredo. Porque teve um menino que falou assim, Pota, o sujeito pode ser a Maria, tipo, a Maria disse o segredo. Se eu pensasse que o sujeito é a Maria, a crase seria proibida. Mas teve gente que falou assim, eu pensei em eu disse, como se o sujeito fosse oculto. Eu disse o quê? O segredo, objeto direto. E eu disse a quem? A Maria, objeto indireto. Mas Maria é nome próprio feminino. Se eu pensar na possibilidade do sujeito ser oculto, quem diz alguma coisa a alguém. Aqui seria facultativa. O detalhe é, seria obrigatório quando? Em nenhuma das duas situações. Então já não pode ser essa. Além de aqui também ser proibido, porque a olhar é verbo. Então a letra A passou longe. B. Fez tudo às escondidas, obrigatória. Por que, Pota? Porque às escondidas é uma locução adverbial feminina, de modo às escondidas, às pressas, às claras, às avessas, às gargalhadas, né? Às cegas, enfim. E a segunda, ele disse que tudo aconteceu à distância de 100 metros, obrigatória. Por quê? Porque esse à distância de é uma locução prepositiva feminina. Na última prova do IAGS, em vez de 100, eles colocaram alguns, mas a crase continuou sendo obrigatória. É um exemplo no Segala. Então, se tivesse assim, tudo aconteceu à distância de alguns metros, teria crase, porque a distância de é locução prepositiva feminina. Então, o gabarito foi bola, obrigatório nas duas. Ó, voltarei a casa mais cedo, hoje, proibida. Por quê? Porque a casa não está especificada. Voltarei à casa de meus pais mais cedo hoje. Aqui já tem. Não é só porque está especificada. Porque se eu trocar casa por apartamento, vai ficar voltarei ao apartamento de meus pais. O detalhe é, só pode trocar casa por apartamento quando ela está especificada. Aqui não está. Quando a casa não está especificada, não tem crase. Não tem que trocar por apartamento quando ela não está especificada. Não está, não põe. Ponto. Aqui estava, aí eu troquei, ficou voltarei ao apartamento dos meus pais. Tá. Aqui tem uma outra coisa que é relativamente polêmica, que é esse dono aí, ó. Mandarei o livro à dona Teresa, né? Assim que puder. O Segala dá como proibida, tá? Ele bota assim, recorreram à dona Maria, à dona Marta. Recorreram a quem? A dona Marta, proibida. Ah, tem gente que vem com aqueles papinhos. Ah, meu professor falou que senhora, senhorita, dona e madame é facultativa. Tá, mas aqui não seria obrigatório em nenhuma circunstância. O Segala dá proibida, tá? E aqui, ó, entregarei o dinheiro a uma senhora. Aqui é proibida, porque eu entregaria o dinheiro a um senhor. Não é facultativa, não, hein? Esse A aqui é só PrEP. Aqui o uma. Então aqui é proibido e proibida. Passou longe. Então 25 foi bola. 26. Para usar onde ou aonde. Primeiro, pontinho, pontinho, ele estava. É onde ele estava. Em que lugar ele estava. Beleza. Onde ele estava. Para usar aonde, tem que ter um verbo que peça preposição a. Quais são os verbos que naturalmente pedem preposição a? Chegar e ir. Ó, só me lembro da rua onde ele morava. Porque ele morava onde? Na rua. É onde? É onde. Aí a terceira. Você sabe onde fica a casa dele? Ou seja, a casa dele fica onde? Em algum lugar. Onde? Aqui estava tudo onde. E a terceira, ó, você sabe onde fica a casa dele, vírgula? Rua Olavo Bilac, aonde eu costumava ir todas as tardes. Que eu costumo, ó, o verbo ir aí, eu costumava ir aonde? O verbo ir pede preposição a. Tá vendo? Então o gabarito foi ao fim. 27. Agora é o uso do porquê. Assinale a opção que preenche correta e respectivamente as lacunas. Por que você brinca? No início da pergunta é separado e sem acento. Tá vendo aqui, ó? Ploft, ploft. Aí a pessoa ficou muda. Se você ficar por quê, é separado e com acento. Se a pessoa... Aqui, ó, só tinha essa. Olha aqui, ó.
Então, olha só, por que você brinca? Interrogação. A pessoa ficou muda. Se você ficar aqui, por quê? Por quê? Por quê? Separado com acento até morrer. Aí você respondeu, ora, porque me agrada. Ou seja, ora, pois me agrada. É porque junto e sem acento. Tinha 3 aqui, né? Ó, tá vendo? Tinha 3. Isso aqui tá sublinhado, tá? Aí a terceira, a experiência porque passei, separado e sem acento. Por quê? É a experiência pela qual passei. A experiência pela qual passei, pronome relativo. Depois você saberá o porquê. Sempre que tiver precedido de artigo, seja o artigo definido ou indefinido. Tá vendo? Isso vai caracterizar o porquê. É junto e com acento. É um substantivo e um exemplo de derivação imprópria. Então, o gabarito da 27 foi bola. Bolita. Bolita. Maneira essa, né? 28 e 29, na mesma tela. A 28 é bem legal, ó. Assinale a alternativa com verbo incorretamente conjugado. Aqui é interessante porque ele disse assim, eu pulo meu carro com ser importada. Verbo polir, tá certo. O verbo polir no presente do indicativo é eu pulo, tu pules, ele pule, nós polimos, vós polis, eles pulem. Então, eu pulo pode ser do verbo polir ou do verbo polar. Pular, né? Polar foi forte agora. É pular. Pode ser eu pulo meu carro com ser importado do verbo polir. E eu pulo corda todos os dias. Verbo pular. Polar foi o que? Polar. Beleza. Então aqui está certo. Ela reouve os bens. Reaver. Está certo. Aqui é o pretérito perfeito. Eu reouve, tu reouveste, ele reouve. Pretérito perfeito. Aqui está o erro. Se ela requisesse, nossa, requisesse só Jesus. É requeresse os documentos, tá vendo? E aqui é bem interessante, ó, porque hoje nós vimos aqui, do verbo vir. Hoje nós vimos, tá vendo que o hoje está indicando presente do indicativo? Se fosse ontem, ontem nós viemos aqui. Ah, tá. É o pretérito perfeito. Então aqui é hoje nós vimos, verbo vir presente do indicativo. Ontem nós viemos, verbo vir, pretérito imperfeito do indicativo. Então o erro estava no requisesse, né? Requisesse é puxado, é brabo. Assinale a alternativa em que ocorreu erro de acentuação gráfica. Ó, ideia não tem acento, tá certo. Constrói tem acento no final, igual herói. O oi está no final, tem acento. Corrói, constrói, destrói. O herói, o oi está no meio, não tem. Ah, o destrói tá certo. Réu é monossílabo tônico, tem acento. Réu, el. É o réu, céu, véu, tá certo. O erro aqui, pessoal, é a palavra Meyer. Meyer tem que ter acento. Meyer tem que ter acento, porque é paroxítona terminada em ego. É igual a palavra destroyer. Destroyer tem acento, porque é paroxítona terminada em ego. Troféu estava certo. O erro estava no Meyer. Meyer tem acento, porque é paroxítona terminada em R. Vamos lá, questão 30. Lembrando que vai até o 60. Isso é grande. Ó, aqui é ortografia, né? Tal privilégio. Bota, privilégio não existe? Não, é só privilégio. É concedido às autoridades. Aqui os dois existem, só que no contexto aqui são as eminentes autoridades. Eu gosto de trocar o eminente por excelentes, notáveis, porque iminente é o que está perto de ocorrer, né? Então, as eminentes autoridades. E a última também é legal. E não aos indivíduos incipientes, leigos. Quando ele falou leigos, ele está querendo dizer claramente que é incipiente com S, que são os não sapientes. Quando a gente não sabe, a gente é leigo, a gente é incipiente com S. Incipiente com C é quando a gente é iniciante, principiante, né? É uma diferença sutil, mas o gabarito foi a letra D, deltinha. 31. Em qual alternativa a palavra deve necessariamente ser acentuada? Essa também é clássica, né? Porque aqui, ó, aqui está escrito eu anuncio, sem acento, mas existe a palavra anúncio com acento. A B, a resposta é porque só existe ínterim. Ínterim é proparoxítono.
tem que ter acento. Aqui pode ter eu numero, assim como tem a palavra número, que é proparoxítona. E essa última muita gente não sabe, porque essa forma AT sem acento existe, é do verbo atar. Talvez eu ate, do verbo atar. E existe o até, que pode ser preposição ou palavra denotativa de inclusão, quando troca por inclusive, né? Mas o gabarito aqui foi a letra B, ínterim. Número 32. A grafia das palavras está correta em... Letra A. Aqui já tem um erro, né? Porque trajeto é com J. No trajeto para casa, admirava a paisagem em todo o seu esplendor, com S. Então a letra E estava errada. Agora olha para B. Durante o musical, foi necessário um rápido concerto com S no contrabaixo. Tá certo. Porque aqui a palavra concerto está no sentido de reparo, o ato de consertar. Ou seja, o contrabaixo deve ter apresentado algum problema, aí foi necessário um rápido conserto no contrabaixo. Então a questão teve como resposta a alternativa B. Potter, Fausto não hesitou, não é EXI, é HS. HES é do verbo hesitar. Aqui, ó, é esse verbo aqui. Quando você diz que o Fausto não hesitou em aceitar a proposta, é porque ele não pensou duas vezes. Ele aceitou de olhos fechados. Ele não hesitou em aceitar a proposta, embora ela não fosse excepcional. E a D aqui está errado, né? Porque a atriz é com Z, né? Só Jesus. Minha colega de infância sempre quis ser atriz com S. Aqui, só o sangue de Jesus derramado na cruz. Tá. Coloque D de tongo e H hiato e assinale a alternativa correta. Tá. Joelho, ó. Joelho. Joelho tem hiato. Então, temos o H, né? Vamos botar o H ali bonitinho. Beleza. Aqui, gente, é vai dar de. Não é vaidade, né? É vai, é de tongo. Aqui é de tongo. Então era de. Ou seja, eu acabei de matar a questão, mas eu não vou abandonar. Ruim. Ruim. Ruim tem hiato. Não tem acento, porque o I está colado com M, mas é hiato. Aí tu vai falar, pô, todas tinham H, eu sei. E tênue é paroxítona terminada em tongo crescente. Então aqui é de tongo, é igual cárie. Cárie, série, paroxítona terminada de tongo crescente. O acento entrega, era D, tinha até 3D aqui. Então o gabarito da 33 foi polita. Coloque S para sobrecomum e CD2 para comum de dois gênios. Relacionezinho, né? Consorte é o consorte a consorte, comum de dois. O que é consorte? Consorte é o homem ou a mulher dentro do casamento. O consorte João, a consorte Joana. O médium, a médium, comum de dois. O mártir, a mártir, comum de dois. Como eu sempre falo, vamos falar mais uma vez. O mártir, Tiradentes. A mártir, Joana d'Arc. O soprano, a soprano. Esse é do Segala, tá? Comum de dois. Aqui é só a pessoa, é sobrecomum. A pessoa pode ser uma pessoa do sexo masculino ou do sexo feminino, mas você fala sempre a pessoa, né? O cônjuge também é sobrecomum. Acho que o cônjuge é o substantivo sobrecomum que mais caiu na história. Cônjuge também é o homem ou a mulher dentro do casamento. O detalhe é que cônjuge é sobrecomum. Consorte é comum de dois. Tudo isso é decorado, pessoal. Ó, o repórter, a repórter, comum de dois. O fã, a fã, comum de dois. O artista, a artista, comum de dois. Agora aqui é o indivíduo. O indivíduo é sobrecomum, né? Pode ser do sexo masculino ou do sexo feminino. 35. Acrescente aos verbos destacados abaixo os pronomes oblíquos átonas entre parênteses e a seguir assinale a sequência sem treno correta quanto à colocação pronominal. Beleza, vamos lá. Na primeira ele diz, tá vendo tudo aqui, ó? Tudo é um pronome indefinido. Pronome indefinido atrai, então seria tudo metraria. Próclise obrigatória. Pota, o que é próclise? Próclise é quando o pronome está antes do verbo, né? Tudo é um pronome indefinido, tá? 2. Aqui está entregar. Tá vendo que tem que botar o lhe. Não pode botar antes, né? Por quê? Porque não pode começar. Tem que ser entregaram-lhe tudo.
Ou seja, aqui era ênclise. Ênclise é quando o pronome está depois do verbo. Ou seja, como eu costumo brincar, né? 2 palitos eu matei a questão. Então a questão foi bolita. Não abandona, Pota. Ó, de novo, nada. Nada é pronome indefinido, atrai, próclise obrigatória. Nada os deixará. O detalhe é que só o nada ali matou, porque só tinha próclise na B aqui, ó. E aqui ele disse, ao ver aquilo, gritei, deixando-as assustadas. Aqui é ênclise. Por que ênclise? Porque o pronome está depois do verbo. Está vendo que tem a vírgula? Está começando uma oração. Então não pode falar as deixando, tem que ser deixando-as. Então 35, bolita. 36. Assinale a alternativa que apresenta em destaque oração coordenada sindética conclusiva. Bom, vamos relembrar. Quem são as principais conjunções conclusivas? Nós temos portanto, por isso, por conseguinte e logo igual a portanto. É um quarteto, né? Então, e aqui você vê que ele entrou justamente com o portanto. Ó. Você vive mentindo, portanto não merece crédito. Conclusiva. Tem gente que já sabe, né? Como o Pota diz, né? O portanto é a mais conclusiva of the word. Portanto, por isso, por conseguinte, logo igual a portanto. Classifica as outras, Pota. Ó, espere um pouco, vírgula, que não demoro. Ou seja, que, pois, porque. Aqui seria coordenada sindética, ó, oração coordenada sindética explicativa. Beleza. Morreu um herói, ponto e vírgula. Outros, porém, nascerão. Porém, é adversativa, oração coordenada sindética adversativa. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não obstante, senão junto, tudo adversativa. E a C, ele disse, embora estivesse cansado, continuou a andar. O embora é concessiva, e concessiva está no time das subordinadas adverbiais concessivas. Embora, por mais que, ainda que, se bem que, conquanto junto, oração subordinada adverbial concessiva. Beleza? Então, 36, delta. 37. Relacione as orações em destaque a seus significados e assinale a alternativa com a sequência correta. Beleza. Ó, saia, vírgula, que estou cansado. Ou seja, saia, pois, porque ou que estou cansado. É explicativa. Então, a ideia é de explicação. Explicação é 4. Aí eu eliminei 2. Glória a Deus. Agora, olha só. Fez a prova e foi reprovado. Ou seja, eu posso pensar em fez a prova, mas foi reprovado. Porém, foi reprovado. É uma adversidade, oposição, contraste. Oposição é 2. Aí eu botei 2. Ó, 2, 2. Eliminei. Então, aparentemente eu matei a questão, alfa. Só que não abandonemos. Ó, vim, vi e venci. Esse e venci, esse e aqui é aditiva. Aditiva da ideia de adição ou acréscimo. Essa é maneira, porque aditiva, você normalmente encontra a ideia de adição, mas pode ser adição ou acréscimo. Acréscimo. Aqui é número 1. Só para deixar claro que a adversativa, ela exprime ideia de oposição, adversidade ou contraste. A IDECAN é uma banca que gosta muito da palavra contraste. Dormiu tarde, ponto e vírgula. Estava, pois, cansado. Esse pois, perceba que o pois está no meio da segunda oração entre vírgulas. Esse pois é conclusiva. Estava, portanto, cansado. É conclusiva, da ideia de conclusão. Número 5. Eu estou aqui seguindo. E a última, ele disse que o misterioso disco já escurecia, já brilhava intensamente. Esse já indica alternância, é alternativa. As alternativas são ou, aí depois ou, ora, quer, seja, já. Então, aqui tem um exemplo que já caiu do já. É raríssimo, né? 38. Coloque C certo ou E errado para a classificação das orações coordenadas sindéticas destacadas e assinale a sequência correta, tá? Ela me ajudou muito, por isso receberá uma recompensa. Por isso é conclusivo, falamos há pouco, né? Por isso, portanto, por conseguinte, logo igual a portanto, é conclusiva. Só para deixar registrado mais uma vez que o por isso é conclusiva, né? Oração coordenada sindética conclusiva. Se ele colocar o por isso que, aí é causal. Porque tem aquele exemplo do Segala. Desprezam-me
por isso que sou pobre. Ou seja, desprezam-me, visto que sou pobre. Então, por isso é conclusiva, por isso que é causal, tá? O rapaz caiu da moto, todavia não se machucou, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não é alternativa, é adversativa. Então, aqui estava errado. E a terceira, ele disse que o time não só agradou aos torcedores, como também venceu o jogo. Não só como também, não só mas também, não só como ainda, é aditiva, da ideia de adição ou acréscimo. Estava certo? Tá. Estava. Então, o gabarito da 38 foi alfinha. Aí a 39. Todas as palavras abaixo são femininas, exceto... Bom, vamos lá. Aqui é a fleuma, a celeuma, a cataplasma. Vamos falar mais uma vez, ó. Aqui, tá vendo o mar? Tem aquele estado, né? A maioria das palavras terminadas em mar são masculinas. Exceções: a fleuma, a celeuma, a cataplasma, a enzima e a trama. Aqui, a resposta foi D, porque você tem que colocar o estratagema. É o plano. O estratagema é masculino, é o plano. E outro detalhe que eu estou insistindo nessas revisões finais é que você diz a cataplasma, mas se eles colocarem a palavra plasma, é o plasma. Então, cuidado com esse trocadilho. A cataplasma, o plasma. Também essa aí é cotada. 40. Indique a alternativa que completa corretamente as lacunas. Primeiro, não se fará tais acordos ou não se farão? É não se farão. Por quê, Pota? Porque quando você diz não se farão tais acordos, invertendo, você teria tais acordos não serão feitos. Esse se é uma partícula passivadora. Se tem partícula passivadora, tem sujeito, e o verbo concorda com ele. Não se farão tais acordos não serão feitos. Aí a segunda, a família, os amigos, os vizinhos, vírgula, ninguém pode ajudá-lo. Por que ninguém pode? Porque ninguém é um aposto resumitivo. Aí o verbo concorda com ele? Sim, ninguém pode. Ninguém é um pronome indefinido na função de aposto resumitivo. O verbo concorda com o aposto resumitivo. A gente já matou, né? E a última é precisa-se de, porque esse se é pis. Acho que esse precisa-se de é o pis mais famoso, né? Precisa-se de, necessita-se de, trata-se de, confia-se em, desconfia-se de. Eu fiz um vídeo, tá na playlist Português por Assunto, que eu botei partícula indeterminada do sujeito. Eu coloquei todas praticamente ali. Todas. Playlist Português por Assunto. Essa playlist é muito boa e você pode comprar os PDFs de qualquer playlist, tá? 41. Olha, a poetisa, aqui é predicado. A poetisa está emocionada. Se ela está emocionada, não é o estado dela? Aí você fala assim, ela está emocionada, ela está triste, ela ficou chateada, parece preocupada. Sempre que indicar estado, é verbo de ligação mais predicativo do sujeito. E isso nos dá o predicado nominal. O predicado nominal é VL mais PS. Ok. Agora, olha a outra. Ela está à janela. Aí você pode falar assim, pô, por que tem crase aqui? Porque quando a gente fala isso, normalmente, a gente fala que ela está na janela. Isso aqui é adjunta adverbial de lugar. É o lugar onde ela está. Aí, se esse verbo está acompanhado de um adjunto adverbial, seja ele do que for, lugar, tempo, modo, instrumento, se fosse assim, ela saiu cedo, cedo é tempo, então saiu é intransitivo. O está aqui é verbo intransitivo, olha que maneiro. Aqui ele é verbo de ligação, né, que está acompanhado do PS. Aqui ele é verbo intransitivo, que está acompanhado de um adjunto adverbial de lugar. Aí eu te pergunto, esse predicado está à janela ou na janela, tem PS ou PO? Aí tu vai falar, não. Se não tem PS, que é predicativo do sujeito, nem PO, que é predicativo do objeto, é porque esse predicado é verbal. Então o gabarito foi C. Pota, na playlist Português por Assunto, tem vídeo de predicado? Tem, até mais de um. Tem mais de um. 42. Essa é uma questão de AGS, de flexão de tempo e de modo verbal, ó. Tá vendo? Ele quer a correta. Assinar a alternativa correta quanto à flexão de tempo e de modo, entre parênteses, do verbo em destaque na frase. Na primeira, se precisardes de uma testemunha, estou pronto. Se precisardes, só para deixar claro aqui, é que se vós precisardes
Isso aqui não é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Até porque o pretérito imperfeito do subjuntivo é o SSE. Seria se precisasses ou se precisasseis. Né? SSE é pretérito imperfeito subjuntivo. Então, qual seria o tempo? Futuro do subjuntivo. Como é que é a conjugação dele, Potter? Se eu precisar, se tu precisares, se ele precisar, se nós precisarmos, se vós precisardes, se eles precisarem. Então, a primeira estava errada. Segundo, as chamas azuis subiram num círculo fechado. Ele disse que era pretérito imperfeito do indicativo. Está errado. Pretérito imperfeito do indicativo é o iava. Se fosse subiam, aí seria pretérito imperfeito do indicativo. Subiram pode ser pretérito perfeito ou mais que perfeito, que fica igual. É a mesma desinência no eles, né? Os dois são iguais? São. Olha só, pretérito perfeito seria eu subi, tu subiste, ele subiu. Nós subimos, vós subistes, eles subiram. Se fosse mais que perfeito, seria eu subira, tu subiras, ele subira. Nós subíramos, vós subireis, eles subiram. Então, é a mesma forma, tanto para o pretérito perfeito quanto para o mais que perfeito. Permaneceria é futuro do pretérito, que é a Maria. Eu permaneceria, eu venderia, eu falaria. Futuro do pretérito indicativo, foi o gabarito. E é B. O sol deixara a varanda. Deixara é o mais que perfeito. Aqui eles tentaram, sei lá, fazer uma brincadeira, né? Porque olha só, o pretérito mais que perfeito, deixara, é o ra, né? É um tempo verbal meio bizarro, costumo dizer isso. Se fosse deixará, olha só, deixará, aí seria futuro do presente no indicativo, porque seria eu deixarei, tu deixarás, ele deixará. Nós deixaremos, vós deixareis, eles deixarão. Então, essa questão foi bem legal. 43 e 44, na mesma tela. A 43 é um exemplo de predicado bem legal. Ó. A tentativa, que é o sujeito, resultou inútil. Quando você diz que a tentativa resultou inútil, é o mesmo que você dissesse que a tentativa foi inútil, é inútil. Essa configuração é de verbo de ligação, mas predicativo do sujeito. Então, esse predicado foi nominal. Esse exemplo é do livro, tá? Predicado nominal. Eu achei legal, quis colocar especificamente. A 44, olha que maneiro. O modo verbal que indica uma ação duvidosa, incerta. Qual é o modo que indica uma ação duvidosa, incerta? É o subjuntivo. Aí aqui vamos escrever. O subjuntivo, ele exprime dúvida. O indicativo, ele exprime certeza. E o imperativo, ele exprime ordem, pedido ou conselho. Inclusive, já caiu isso. Ordem, pedido ou conselho. Então, é maneiro, ó. Recapitulando. Subjuntivo, dúvida. Indicativo, certeza. Imperativo, ordem, pedido ou conselho. Então, a 44 nos deu gabarito alfa. Vamos lá, pessoal. Número 45. Lembrando que vai até o 60, tá? Ó, Jatene está convicto de suas ideias. Aqui é função sintática. Ó. Os termos destacados quanto à função sintática são respectivamente. Bom, a pessoa fala assim, pô, tu Jatene está convicto de quê? Quem já acompanha o canal já deve estar ciente, né? Convicto, convencido, certo e ciente. Ó. Convicto de quê, convencido de quê, certo de quê, ciente de quê. Isso tudo chama CN, complemento nominal. Ainda era que tinha mais, né? Que é aquele detalhe que eu sempre falo. Se você pega uma questão como essa e não sabe, você deveria saber que era CN. Isso aqui é complemento nominal escandaloso. Mas complemento nominal é a opção que mais aparece. Tá vendo? Tem um objeto direto e um adjuntor de nominal e 3 complementos nominais. Nada, dúvida vai na que tem mais, bebê. Aí aqui, ó. Os setores do governo é o sujeito. O núcleo é setores. Pota, quando você diz os setores do governo, eu posso dizer os setores governistas. É uma locução adjetiva e adjunto adnominal. Ó, perceba que adjunto adnominal também era a opção que tinha mais. Tá vendo? Tinha 3 ADNs. E eles discordam de quê? Quem discorda, discorda de OI. Porque discordar é verbo transitivo indireto e pede preposição de. Quem concorda, concorda com OI.
Quem discorda, discorda de OI. Tanto discordar quanto concordar vamos chamar objeto indireto, que também era que tinha mais. Cruz credo. Gabarito, eco. Letra E. 46. Essa também é muito instrutiva, né? Por quê? Porque esse muito, ele pode ser um advérbio de intensidade, adjunto adverbial de intensidade. Ou ele pode ser um pronome indefinido adjetivo, função sintática adjunta de nominal. Observe, ele é muito simpático. Simpático é um adjetivo. Aqui, quando você diz muito simpático, esse muito, ele é um advérbio de intensidade na função de adjunto adverbial de intensidade. Perceba que se nós colocarmos no plural, ele fica invariável. Ó, eles são muito simpáticos. Então, e outro detalhe, quando você tem advérbio de intensidade mais adjetivo, nós temos o superlativo absoluto analítico. Vê que está tudo entrelaçado, né? Até o grau do adjetivo está aqui. Aí na segunda, ela trabalhou muito pouco. Se eu colocasse no plural, eu vou dizer que elas trabalharam muito pouco. Então, é um advérbio de intensidade trabalhando para outro advérbio de intensidade. Advérbio, adjunto adverbial de intensidade de novo. Agora, olha para 3. Há muito livro interessante. Perceba que livro já é um substantivo. Ou seja, advérbio não trabalha para substantivo. Aqui é pia, pronome indefinido adjetivo adjunto adnominal. No plural ficaria há, porque verbo haver no sentido de existir não vai para o plural. Há muitos livros interessantes. Então aqui é pia e ADN. Então o gabarito aqui foi alfa, né? Adjunto adverbial em 1 e 2 e adjunto adnominal em 3. Alfinha. 47, ó, eu gosto muito dessa questão. Essa questão é muito instrutiva. Ó, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas abaixo. A primeira lacuna é a mais interessante. Por quê? Porque ele disse, a alpinista ninguém desobedecia. Aí, porque nós temos, né, a mania de achar que aqui na frente é o sujeito e, consequentemente, não coloca a crase. Só que o sujeito aqui é o ninguém, mané. Porque ninguém desobedecia a quem? O desobedecer, ele pede preposição a. Então, perceba que antes do ninguém não tinha preposição. Então, ele obrigatoriamente é o sujeito. Ninguém desobedecia a quem? A alpinista com crase. Ao alpinista, ao professor. Ó. Ninguém desobedecia ao professor. Tem que ter crase na primeira. O tchan da questão é esse. A segunda, todos escalavam a passos firmes. Não tem crase. Por quê? Primeiro, porque o a está no singular, a palavra seguinte está no plural. Segundo, porque passos é palavra masculina. Detalhe, sempre que o a está no singular e a palavra seguinte está no plural, além de não colocar crase, esse a é preposição, apenas prep, tá? E na última, pois aquilo era o sonho ao qual aspiravam. Que eles aspiravam a quê? Ao sonho. Aspirar no sentido de almejar pede preposição a. Não era o nem a. Então o gabarito foi bolita. Bola. 48. Todas as alternativas abaixo são preenchidas com o pronome oblíquo o, exceto, vamos lá, na primeira, vigiava o durante muitas horas, porque vigiava João. Quem vigia, vigia alguém. É objeto direto, tem que ser o. Agora, olha para B. Eu vou botar desejo o tudo de bom? Não, porque eu desejo o quê? Tudo de bom, objeto direto. E eu desejo a quem? A ele. Aqui era para ser lhe. Desejo-lhe tudo de bom. Então o gabarito é bola. Aí a C. Encarreguei-o disso. Então eu estou encarregando João, que é o objeto direto, de alguma coisa. Essa oração faz papel de OI. É uma oração subordinada substantiva objetiva indireta, reduzida de infinitivo. Muito maneira. E a mesma coisa na D, ó. Proibir ou seja, proibir João disso. Porque quem proíbe alguém de alguma coisa. Aqui é o OD e aqui essa oração faz papel de OI. Então o gabarito da 48 foi bola. A 49 é espetacular. Ó, assinale a alternativa que apresenta a oração absoluta.
A oração absoluta é o mesmo que período simples. Como assim, Potter? Período simples ou oração absoluta é aquele que tem um só verbo. Olha que maneiro. Vamos lá. Letra A. Não souberam dizer isso. Aqui é período composto, porque o não souberam dizer é a oração principal. Não souberam dizer o quê? Isso. Oração subordinada, substantivo, objetiva direta. Aqui esquece. Até porque aqui, ó, não souberam dizer, é uma oração, uma locução verbal, né? Conta uma oração, e aqui tem outro verbo. Ó, nascida que fora para a maternidade, parecia uma velha mãe. Período composto. Período composto, ele tem dois ou mais verbos. Oração absoluta ou período simples tem um só verbo. Ó, a menina estava perto e assistiu a tudo. Ó, estava perto é uma oração, assistiu a tudo é outra. Período composto, dois ou mais verbos. Agora dê a resposta. Por quê? Porque ele disse, nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. Aqui é a oração absoluta ou período simples, porque só tem um verbo. Ah, então é delta? É. Delta, eu acho que dá para pegar essa, hein? Mas essa é diferente. 50. Leia, não leia. Passando o trecho acima para o discurso indireto, teríamos, então vamos lá. Requeira estes documentos a esta repartição, disse Pedro. Então, disse Pedro, tu vê que não muda, que o requeira é ordem ou pedido. Se eu tenho ordem ou pedido, eu tenho imperativo. Imperativo vira o quê? SSE. Mas disse Pedro que requeresse. Requisesse não existe, a gente já viu no vídeo de hoje. Que requeresse. Requeira o quê? Estes documentos. O estes vira aqueles e sem crase. Tá vendo? Aqueles. Só vai virar com crase se fosse a estes. Aí seria aqueles com crase, ó. Tinha até 3, ó. Não é? Então, requeira estes documentos a esta repartição. Agora vai ter crase, porque o aquela que troca por a esta é craseado. Exato. Então, o gabarito da 50 foi delta. Legal essa, hein? Muito legal. Ok. 51. Leia, não leia. O trecho acima apresenta quantos adjuntos adnominais? Muito boa essa. Os convidados é o sujeito. Quem é o núcleo? Convidados. Esse os é artigo definido adjunto adnominal. Show. Eles saborearam o quê? O que eles saborearam? Um excelente prato indiano. Objeto direto. Verbo transitivo direto. A pergunta aqui é, isso tudo é um objeto indireto? Sim, saborearam o quê? Um excelente prato indiano. Agora, olha a pergunta. Quem é o núcleo do objeto direto? Aí você vai falar prato. Prato é o núcleo do objeto direto. Então, indiano é adjunto adnominal, que é um adjetivo que está dentro do sujeito, dentro do objeto. Dentro do objeto. Adjetivo dentro do objeto direto é ADN. Excelente também é ADN. E esse que é artigo indefinido, é ADN. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Então, temos 4 adjuntos adnominais. Charlie. Maneira essa também. Muito boa. 52. Olha só o que ele colocou. O grama é unidade de medida. A grama é a relva, né? Aí ele disse, assinale a alternativa em substantivo. Passando para o feminino, não muda de sentido. Bom, a letra A muda. Me explica essa mudança. O rádio, eu acho essa aqui a mais maneira. O rádio pode ser o aparelho, pode ser o elemento químico da tabela periódica e pode ser o osso. O rádio é um osso? É. O estepe é o pneu sobressalente do carro, o pneu reserva, né? A estepe é a planície de vegetação herbácea. Muda? Muda. Agora, o colega, a colega não muda. É comum de 2. O colega, a colega, não muda. Ó, o cabeça, a cabeça, muda. O cabeça é o líder, né? O chefe, né? A cabeça é a parte do nosso corpo. Então, essa aqui é maneira. E só um detalhe. Esses substantivos que apresentam mudança, né? O grama, a grama, o cabeça, a cabeça, eles são chamados de, vamos escrever aqui para deixar registrado, substantivos, estava em outro simulado já, hein? Substantivos de gênero aparente ou heterossêmicos.
Isso aqui é muito maneiro. O dia que cair... Então, sempre que você tiver... por exemplo, o cura a cura. O cura é o pároco, vigário, né? O cura. A cura é a libertação de uma doença, o ato de curar, é a cura, né? O nascente é o lugar onde o sol nasce. A nascente é a foz, lugar onde o rio nasce, você pode pensar assim, muda. O lente é o professor. Muitas vezes o livro diz o professor universitário, o lente. A lente é o vidro de aumento, a lente dos óculos e por aí vai. Então, esses substantivos em que o e o a ocasionam mudança de sentido, eles são chamados de substantivos de gênero aparente ou heterossêmicos. Muito boa essa. 53. O verbo destacado pertence à primeira conjugação em. Vamos relembrar? Primeira conjugação são os verbos terminados em ar. Segunda conjugação, os terminados em er e or. Por exemplo, o verbo por. O verbo por, ele é de segunda, por e derivados. Porque o latim do por é poer. Por isso que ele está enquadrado na segunda. E a terceira conjugação são os verbos terminados em ir. Ok? Viu. Viu é do verbo ver. Ver é segunda. Caminhou é do verbo caminhar. Caminhar é de primeira. Essa era a resposta. Era. Eu não tinha. Tinha é o ter. Ter é de segunda, que é o er. E o abriu é do verbo abrir. Ir é de terceira conjugação. 54. Bastante decepcionada é classificação de advérbios. O bastante decepcionada é advérbio de intensidade, né? Beleza. Aí aqui, a garota amistou adiante. Adiante é lugar. Ok, já matei. Debalde é o mesmo que em vão, inutilmente. Debalde é advérbio de modo. Na verdade, tem aquele quarteto, né? Vamos colocar aqui, o quarteto do modo. Depressa, devagar, debalde e adrede. Esse aqui é de propósito, intencionalmente. Esse aqui é em vão, inutilmente. E depressa e devagar. Todos eles são advérbios de modo. Esse é o cotado, porque esse não caiu ainda, é a bola da vez. Então, debalde era modo. E jamais é tempo. Nunca, jamais e sempre são advérbios de tempo, tá? Não é intensidade, não. Então, porque nas gramáticas que eu tenho, tá lá, advérbio de tempo. Aqui, essa questão foi da EGS. É porque ela já é antiga. Jamais tempo, gabarito ALF. 55. Hoje, estima-se que o Brasil seja o quarto país responsável pelo quê? Ou por quê? Pelas mudanças climáticas. A pergunta saiu do responsável, né? Responsável é adjetivo. Quando você pergunta para o adjetivo, a resposta é CN, complemento nominal. Um dos primeiros complementos nominais da minha vida foi o fumo é prejudicial à saúde. Aqui, ó. O fumo é prejudicial à saúde. Aí ele é prejudicial a quê? À saúde. A saúde é CN, porque prejudicial é adjetivo. Se perguntar por adjetivo, a resposta é CN. Vamos lá. 56. Atente para o emprego dos pronomes nas frases abaixo. O pronome está corretamente empregado em. Quer saber onde que ele está corretamente empregado? Vamos lá. Primeiro, eu sempre quis agradecê-lo à amizade sincera. Bom, aqui já está errado. Essa é muito maneira, identificar o erro, né? Porque o agradecer, quem agradece, agradece o quê? Alguma coisa. A amizade sincera. Agora você teria que agradecer a quem? A ele. Então, tu não pode usar o lo, porque o lo é um objeto direto. Então, você teria dois ODs aqui. Teria que ser eu sempre quis agradecer-lhe. Ou seja, agradecer o quê? A amizade sincera. E agradecer a quem? A ele. Porque você agradece alguma coisa a alguém. Está errado. Né? Estava errado. Segundo, filho. Olha o que ele disse. Nós lhe amamos imensamente. Está errado. Porque amar é verbo transitivo direto. Quem ama, ama alguém. Não pode botar lhe, não. Teria que ser nós o amamos. Filho, nós o amamos imensamente, tá? Aí a terceira, as pessoas querem preveni-la do perigo. Aqui tá certo.
Porque o lá é objeto direto, que é o famoso prevenir ela, falando errado. Preveni-la e preveni-la de quê? Do perigo, objeto indireto. Porque quem previne, previne alguém de alguma coisa. Verbo intransitivo direto e indireto. Então a única correta era a terceira. O pronome está corretamente empregado em três somente. Só a terceira estava correta. 57. 57 é um lazer, né? Ó, o mais importante é isso. Trocou por isso é oração subordinada substantiva, né? Isso, a isso, disso, que todos cumprem o seu papel de cidadão. Só que quando ele fala que o mais importante é isso, o que nós temos? Ela está ligada pelo verbo ser com determinante. O determinante pode ser um artigo ou um pronome. Então é oração subordinada substantiva predicativa. A predicativa está ligada pelo verbo ser com determinante. Bota, tem vídeo de oração subordinada substantiva no canal? Tem vários. Playlist português por assunto. Vários vídeos. 58. A 58 é grande, ó. Leia o texto abaixo. Por enquanto não vamos ler. A partícula que introduz, respectivamente, que orações? Olha só. A mulher que me jurou amor eterno um dia me trocou por um senhor. Quando eu falo isso, esse que é um pronome relativo, ele está retomando a mulher. Ó, a mulher me jurou amor eterno um dia. Se você identifica o pronome relativo, é porque você tem uma oração subordinada adjetiva. Como não tem vírgula, ela é restritiva, mas a primeira é adjetiva. Subordinada adjetiva, não é substantiva, não é subordinada adjetiva. Me trocou por um senhor que tinha o dobro de minha idade. Outro pronome relativo, está retomando um senhor. Um senhor tinha o dobro da minha idade. Ou seja, outra vez a oração subordinada adjetiva restritiva. Ou seja, subordinada adjetiva. Ó, toft, top. Já matei. Tem que ser alfa. Continuemos. Como se não bastasse, ela, a mulher, ainda me disse isso. Ela ainda me disse que não nutria mais nenhum sentimento por mim. Ela ainda me disse isso. Ou seja, ela ainda me disse o quê? Mas quando eu troquei por isso, é oração subordinada substantiva, tá? E seria objetiva direta. Porque ela ainda me disse o quê? Tem sujeito que perguntou o que ela dê. Não era, não era e não era. Beleza. Aí eu, conformado, consenti. Ó, vai com Deus, vírgula, que vocês se merecem. Ou seja, que, pois, porquê. Vai com Deus, porque vocês se merecem. Esse que, pois, porquê é explicativa. Coordenada sindética explicativa, não era substantiva, não era substantiva, coordenada sindética explicativa. Então, a 58 nos deu o gabarito alfa. 59. Coloque C certo ou E errado para o processo de formação das palavras destacadas e assinale a alternativa que contém a sequência correta. Bom, refazer é prefixação, o re é prefixo, tá certo? Não esqueçamos que reaver também é prefixo, é porque já teve gente que falou assim, cadê o H? O H some. Reaver é prefixal, o H some, é igual desarmonia. Desarmonia também, desonesto. Porque olha só, a palavra é honesto. Quando você escreve desonesto, o H some, mas continua sendo prefixo, prefixal. Planalto é aglutinação. Aglutinação de plano alto, a perda de fonema. Então aqui estava errado. Ó, certo e errado, já matei a questão. É alfa. Tá vendo? Tá vendo? É alfa. Continuemos. Envelhecer. Envelhecer é em mais velho mais é ser. Parassíntese ou derivação parasintética, tá certo? Envelhecer, enriquecer, entardecer, né? Esclarecer, parasintética, tem várias. Girassol é aglutinação? Não, girassol é justaposição. É gira mais sol, girassol. Não há perda de fonema. Então aqui estava errado. Então ficou certo, errado, certo, errado. Gabarito alfa. E finalmente, a última. Coloque certo ou errado quanto à colocação pronominal. Vamos lá. Letra A. Guardarei-lhe o lugar até que ele chegue. Está errado. Por quê? Porque guardarei é futuro do presente. Futuro do presente é o rei, né? Futuro do presente, não tendo palavra atrativa, vai rolar mesóclise. Teria que ser guardar-lhe-ei. É igual aquela, darei-lhe o recado, não é dar-lhe-ei. Então aqui está bem errado.
Nunca você pode colocar o pronome depois do futuro do presente ou do futuro do pretérito. Aí a B, a reunião que realizar-se amanhã será muito importante. Gente, o que atrai? Quando você tem uma palavra que atrai, a mesóclise, ela morre. É a reunião que se realizará. Aqui estava errado. Bem errado. Nessa altura, as minhas pernas tinham levado-me para o mundo da lua. Está errado. Por quê, Potter? Porque levado é particípio. Não pode colocar o pronome depois do particípio. Ah, vai ter que ficar aqui no meio e o mais certo é com um tracinho. Então, as pernas tinham um tracinho me levado. Né? Não pode botar depois do particípio nem que a vaca tussa. Ó, aposentado é quem recolhe-se aos aposentos. Está errado. Porque o quem atrai. O aposentado é quem se recolhe aos aposentos. Bem errado. E a letra E. Não diga-lhes nada por enquanto. Está errado. O não atrai. É não lhes diga nada por enquanto. Então aqui, a número 60 era a questão Charlie Brown Jr. Lembra? Tudo errado. Tudo errado. Então, todas elas estavam incorretas. Bom, se você gostou do vídeo, puder deixar o like, nós agradecemos. Se você puder divulgar, compartilhar o canal em suas redes sociais, no status do WhatsApp, em todas as redes sociais, compartilhar, divulgar, para que mais pessoas conheçam o canal Porta Concurseiro, a gente agradece. Se você não puder fazer nada disso, ótimo, Deus te abençoe, Deus te prospere. A vida é uma só. Eu não vou durar para sempre, nem você, ninguém é eterno. Então, que Deus abençoe a vida de todos nós, quando a gente estiver por aqui. Valeu, forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!